Pus para gravar, Ivana. Crianças, Perfect. bom dia. Uai, gente, eu deixei o trem aqui separado e o trem não apareceu. Exibiu todas. Peraí. Deixa eu testar um negócio aqui. Galera, vamos fechar os microfones aí, por favor. Já vou, inclusive, desligar o meu celular aqui também. Eu desliguei, coloquei no modo avião. Então, vamos pegar esse aqui. E aqui eu busco o meu PowerPoint aqui. Vamos lá então, pessoal. Bom dia, então, como eu falei para vocês. Paramos aqui, nós estamos fazendo nossa primeira transição para a eletrodinâmica. Estamos entrando em eletrodinâmica. O que é eletrodinâmica? Nós fechamos a eletrostática, que é a parte da física que trabalha com cargas em repouso, né? Estamos entrando agora em eletrodinâmica. Olha a palavra dinâmica, quer dizer movimento. Eu não sei por que o slide mexeu. Ele tem opinião própria e começa a mexer sozinho. Então, a eletrodinâmica é a parte da física que vai estudar cargas elétricas em movimento e as suas ações, as suas consequências. Uma das consequências de cargas elétricas em movimento é corrente elétrica, desde que esse movimento seja ordenado. Vamos falar disso aqui 2 segundinhos. Olha só. Então, vamos imaginar como é que seria a nossa vida sem eletricidade? Você acordou cedo, sentou na beirada da cama, meteu a mão na tomada, não tem energia elétrica, não tem luz. Tudo bem. Até aí nenhum problema. Você vai tomar um banho, água gelada, tudo bem, nenhum problema. Banho gelado é bom. Aí você vai tomar um café, vai fazer um suco. Opa, não tem liquidificador. Tudo bem, fico sem suco. Vou embora para o colégio, quando não tem quarentena. Você chega no elevador, putz, não tem energia elétrica. Então você vai ter que descer 50 andares de boa, sem reclamar. Tudo bem, exagerei, né? Mas vamos supor 10 andares para descer, 10 andares para subir, todo dia, isso cansa, né, galera? Cansa mesmo. Já começou a te incomodar. Chegou no colégio, não tem energia elétrica. Ixi, então a aula vai ser à luz de velas. Ok. Aula romântica, à luz de velas. Vai para o recreio. Bom, na cantina não tem energia elétrica, então a bebida é quente e salgado não estava na estufa. Ok. Mas você vai ficar muito grilado agora, porque como não teve energia elétrica de ontem para hoje, o seu celular não recarregou. Putz, e agora? E isso nós estamos olhando no nosso mundinho, né? No nosso mundo. Se eu extrapolar um pouco, como é que estão as indústrias? Nenhuma está funcionando, porque não tem energia elétrica. É verdade, não tem indústria funcionando. E como é que é a segurança pública? Vamos pensar de manhã? Não tem semáforo, porque todo semáforo depende de energia elétrica. Eita, então o semáforo não funciona? Não funciona. Então, o trânsito virou um caos. Bom, e à noite? E à noite não tem iluminação pública. Então, não tem segurança pública. Tudo escuro nas ruas. E na área médica? Não tem nenhum exame laboratorial funcionando. Porque todos eles vão depender de quem? Vão depender de quem? Da eletricidade. Putz, então não tem segurança pública, não tem comunicação, não tem exame médico. E os alimentos? São todos produzidos, o que não é hortaliça, né? Que não vai ter como eu estocar na minha geladeira, porque não vai estar funcionando, ou é produzido e guardado na linha do frio, ou congelado, ou sofre tratamento térmico. Nenhum deles vai ser possível, porque todos dependem de eletricidade. Viu como é que é a nossa vida sem eletricidade? A vida moderna, como você a conhece, depende de eletricidade. De nada. Então, daí a importância do nosso conteúdo, a relevância dessa matéria. Então, as indústrias vão deixar de funcionar, aqui é a indústria, não tem iluminação pública, não tem exames laboratoriais, a nossa vida volta a ser como era 100, 120 anos, 130 anos no passado.
Então, vamos entender qual que é a função de uma bateria. Bateria e geradores é um assunto que vai aparecer para nós em 2 momentos. Agora, no início, que eu vou utilizar na geração de corrente, e logo, logo, nós vamos ver um capítulo especial chamado de geradores. Então, a minha bateria, a função dela, da minha bateria, do meu gerador, é manter uma DDP. O que é DDP? Uma diferença de potencial entre os terminais. Quais potenciais? Quais terminais? Terminal A e terminal B. Então, a bateria está fornecendo essa DDP aqui, ó, essa diferença de potencial. Tranquilo? Alan, mas bateria tem utilidade para mim? Tem. Onde é que eu vou começar a falar aqui? E nós vamos retomar essa conversa lá em geradores. Onde que tem bateria no meu dia a dia? Ué, onde tem bateria no seu dia a dia? A pergunta é onde não tem bateria no seu dia a dia. Ó, será que bateria é importante? Será que bateria é importante para a gente? Vamos ver aqui, ó, de maneira simples. Onde é que tem bateria? Será que o meu relógio tem bateria? Tem uma pilha lá dentro, não é? Ah, é verdade. Ah, tranquilo. Onde mais tem? Ah, será que no meu carro tem uma bateria? Tem. Para o meu celular funcionar, eu preciso de bateria? Precisa. Ah, então, relógio, carro, celular. Só de falar celular já é uma aplicação imensa, né, pessoal? Verdade, né? Então, gerador de energia, também, que é uma bateria, né? Inclusive, nós vamos falar desse termo lá no futuro. Isso aqui eu ilustrei só para você ter uma pequena noção da grande aplicabilidade que tem bateria. Lá em geradores, eu vou falar que a bateria é um diferencial na hora de você comprar um produto. Mas esse é assunto para a gente falar lá na frente. Olha só. A corrente elétrica é causada por uma DDP, ou seja, diferença de potencial elétrico ou uma tensão elétrica. Essa tensão elétrica, essa DDP elétrica, é aquela mesma lá da eletrodinâmica, perdão, aquela mesma lá da eletrostática, aquela mesma que nós encontramos. Você lembra que tem uma DDP, porque tem um campo elétrico? Lembra disso? Aquilo ali foi para poder preparar o chão para poder chegar aqui. Lá, quando eu tinha um campo elétrico uniforme, quando eu tinha dentro do meu campo elétrico pontos com potenciais diferentes, aqueles pontos com potenciais diferentes me davam, nós chamamos de DDP, quer dizer diferença de potencial. E aí chega num assunto de extrema relevância, que é corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? A corrente elétrica ela representa o quê? Ele mede para mim, ele é numericamente igual a quem? Peraí. Corrente elétrica, ela é movimento ordenado de cargas elétricas. Essa palavra aqui, ó, pessoal, ordenada, ela é importantíssima para a gente. Muito, mas muito, muito importante mesmo. Deixa eu ver se fica legal com isso aqui. Muito importante, movimento ordenado. Ficou bom, não. Ordenado de cargas elétricas. Isso é corrente elétrica. Movimento ordenado de cargas elétricas. Super relevante para a gente. Tá certo? Por quê? Porque o movimento desordenado, ele não resolve minha vida. Ele não faz corrente elétrica. O movimento desordenado... Fala, Felipe. Não, era só para falar que no simulado que a escola passou para a gente, tinha uma questão que dava um gráfico que tinha uma reta e era corrente em função do tempo. Ele pedia capacitância e ele deu a fórmula da capacitância. Era só pegar. Bom, eu não posso falar como é que é, porque eu ainda não vi essa questão. Depois manda ela para mim, que eu olho para vocês, ok? Tá então, obrigado, Felipe. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho corrente elétrica. Professor, Oi. Alan, Oi. mas esse simulado pode ser entregue até o dia 8 de maio. Aí, se você falar, Tá bom. vai responder a questão. Acho melhor deixar para depois do dia 8, né? Então, tudo bem, eu não sabia, Ivana. Obrigado. Então tá. Vamos lá. Então, não me mande a pergunta, por favor, viu, Felipe? Então, olha só. Nós estamos falando de corrente elétrica.
O que é corrente elétrica? Ela é movimento ordenado de cargas elétricas. Vou arrumar o slide aqui que está feio. Estava errado. Movimento ordenado de cargas elétricas. Esse movimento tem que ser ordenado. Quem ordena esse movimento? A DDP. Ah, você tem DDP porque tem campo elétrico. Tá vendo como uma coisa amarra a outra? Então, movimento ordenado de cargas elétricas. Como é que eu calculo corrente? Corrente é carga sobre tempo. Ah, corrente é carga sobre tempo. Beleza. Então, é a quantidade de carga que passa por intervalo de tempo. Quantidade de carga por intervalo de tempo. E minha quantidade de carga é N vezes E. Lembra disso? Agora aqui, esse gráfico aqui, essa corrente elétrica aqui, ela tem um nome especial. Essa corrente aqui é uma corrente contínua e constante. No próximo slide eu vou mostrar os outros tipos de corrente que tem. Essa aqui é uma corrente contínua e constante. Tá vendo essa área aqui, essa área que está achurada aqui? O que essa área me dá? Ela me dá a quantidade de carga. E é muito fácil ver isso, ó. Como é que eu calculo a área desse retângulo? A área não é base vezes altura? ΔT vezes I. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é quantidade de carga pela quantidade de tempo. Então, quem é minha quantidade de carga? ΔQ é igual a corrente vezes ΔT. Corrente ΔT? Corrente ΔT? Portanto, a área ela é numericamente igual à quantidade de carga. Tanto faz escrever variação na carga, quesão, entendeu? Você tem que entender a propriedade do gráfico. Todo gráfico corrente, pelo tempo, a área numericamente igual à quantidade de carga. Interessante você entender aqui, ó, que eu vou te falar. Eu falei para você que corrente elétrica é movimento ordenado de quê? Cargas elétricas. Eu não falei movimento ordenado de elétrons. No sólido, no fio condutor, é elétrons. Mas num fluido. O que é um fluido? É um líquido ou um gás? É um líquido ou um gás. Então, pode ter carga positiva se movendo? Pode sim. Então, carga positiva também gera corrente elétrica? Gera. Corrente elétrica é movimento ordenado de cargas. Ok? Tranquilo? Tem alguém aqui fazendo uma pergunta? Matheus, eu prefiro que você pense assim, ó. Saiba o que diz, por exemplo, essa equação. Corrente é igual a quantidade de carga pelo tempo, beleza? As propriedades de um gráfico, Matheus, sempre vão vir ou de área ou de tangente. Ou de área ou de tangente. Verifica a área da figura mais simples. Qual que seria a figura mais simples? Uma corrente contínua e constante. Calculou ela, viu que é, por exemplo, nesse caso, corrente pelo tempo? Então, todo gráfico de corrente pelo tempo, a área é numericamente igual à carga. Verifica sempre a função mais simples dela, tá certo? E aí você calcula a área e calcula uma tangente. Na área você vai usar a mais simples, a tangente você vai usar uma reta, por exemplo. E aí você vê o que essa área, essa tangente vai dar para você. Ok? Olha só. No próximo slide, eu tenho aqui corrente contínua versus corrente alternada. O que é a corrente contínua? Por que ela é chamada de contínua? Porque os portadores de carga estão sempre na mesma direção. Tá certo? Ou é sempre positiva ou é sempre negativa. Vou explicar de uma outra maneira. Imagina que nesse gráfico aqui, ó, eu tivesse isso aqui, ó. Essa corrente também seria contínua. Mas a lã, ela está aumentando de valor. Tá, mas eu não falei que ela era contínua e constante. Essa aqui é contínua e está variando. O lance é estar sempre do mesmo lado, ou tudo para cima, ou tudo para baixo. Entenderam o que eu quis dizer? Se essa aqui ela é alternada, por que ela é alternada? Porque tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo. Hora está em cima, hora está embaixo. Se por um acaso, imagine que não tivesse essa parte de baixo, tivesse isso aqui, ó. Ficou feio, mas vocês entenderam. Só isso aqui, ó, tá vendo?
Vamos fazer com... Fica quieto. Se fosse só isso aqui, ó, não tivesse a parte de baixo, seria contínuo também. Mas como tem a parte de baixo, então ele alterna o sentido. Ora está em cima, ora está embaixo. Isso quer dizer corrente alternada. Veja bem, olha os exemplos. Aqui eu tenho corrente contínua, pilha, bateria, bateria do celular, bateria de carro, bateria do relógio. Tomada, a corrente é o quê? Alternada. Teve uma história que vale a pena você estudar, que vale a pena você ler, que é chamado Batalha das Correntes ou Guerra das Correntes. Um grande inventor famosíssimo chamado Thomas Edison foi defensor da corrente contínua. Nikola Tesla foi defensor da corrente alternada. Veja bem, olha que as duas correntes têm muita utilidade. Olha aqui, o tanto que a nossa vida é rodeada de corrente contínua, o tanto que nossa vida é rodeada de corrente alternada. O tanto que nossa vida é rodeada de corrente alternada, aqui, ó, toda tomada. Então, vale a pena você buscar e ler sobre Batalha das Correntes. Inclusive, aí, fala, Felipe. Não, era só para perguntar, tipo assim, por que um é alternado e o outro é contínua, sendo que eu consigo carregar uma bateria utilizando a corrente alternada da tomada? Você consegue carregar isso porque no seu equipamento tem um negócio que vai converter. Tem um negócio, um circuito elétrico que vai transformar um tipo de corrente em outro tipo de corrente. É por isso que você consegue fazer essa carga. E é um circuito reversível também, tá certo? Olha só, como eu estava falando, esse filme, A Batalha das Correntes, você encontra tranquilamente no YouTube. É um dos assuntos tão importantes, tão relevantes, que virou filme. Infelizmente, eu não lembro dele passar no Brasil, cara. Fiquei cercando, acompanhando, só vi um cartaz no cinema falando do filme. Fui lá num cinema lá na Cidade Jardim. E aí tá aqui o trailer do filme. Acompanhe o trailer. Controls that car, controls that future. Thomas Alva Edison. What? Trust you brought your checkbooks. I'm so full of ideas, it will take me 12 lifetimes to execute it all. I'm working on something now, something so new that the world will never be the same. Eu não sei por que toda hora tá travando. Washing machine, electric carriages. I can do the same thing with electricity that I do with gas. Westinghouse Electric Company. Edison Electric, it has to be. Be rich. At the moment. Vultures in every venture. Gotta keep them away. This is what he thinks of you. Don't let him agitate you. This is how he is. So Westinghouse Electric shall endure. It's a parasite. His current kills people. Only because you said it. Mr. Edison, if you say something about me or my company again, I would ask that you tell the truth. Automation, transportation, communication. The man that controls that car controls that future. Though he may be unfamiliar to you, his studies have demonstrated an understanding of electrical matters unlike anyone I have ever known. Gentlemen and lady, Nikola Tesla. So what's your trade? I fix problems for idiots.
Eu ainda não consegui ver esse filme, mas confesso que estou ansioso para poder vê-lo. Essa parte do Nikola Tesla falando assim, resolve problemas para um tipo de pessoas, eu achei genial. Sim, a unidade Tesla é em homenagem ao Nikola Tesla. Vamos lá? Tem esse filme na Prime devido da Amazon? Não sabia mesmo. Obrigado, Isabela. Olha só, crianças, então vamos lá. Então fica a dica de assistir esse filme, quem puder, ou entrar no YouTube e pegar um levantamento histórico chamado Guerra ou Batalha das Correntes e assistir também um documentário que tem no YouTube. Isso, pessoal, não é para vestibular, não é para Enem, não é para nada não, é para a sua vida. É você ter bagagem, ter know-how, ter conhecimento, adquirir cultura, é perceber que os dois grandes gênios estavam certos, mas que um aplica de um jeito e outro aplica de outro. Só para você ter noção, o Edison foi convidado a projetar a primeira cadeira elétrica para executar presos, né? Porque até então era forca, ou guilhotina, mas era... Não sei nem falar como é que era, né? E aí Edison projeta. E Edison não usa corrente contínua, usa corrente alternada. E adivinha o que acontece? Falaremos disso daqui a pouco. Olha só, então vamos avançar aqui. E aqui eu tenho um slide falando do sentido real versus sentido convencional da corrente elétrica. Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa. Por que tem esse lance de sentido real e sentido convencional? Antigamente nós acreditávamos, a ciência acreditava, que a corrente elétrica ela era um fluido, um líquido, um gás. Um líquido, no caso, né? E esse fluido, ele vai fluir do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Por isso que nós falamos hoje que o sentido convencional é do maior potencial para o menor potencial. Então, a corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Tá certo? Você lembra disso nas suas aulas do segundo ano, ok? Então, vamos entender uma coisa aqui. Esse é o sentido convencional. O sentido real é o sentido do movimento dos elétrons. Só que nós não usamos o sentido real. Usamos qual? O convencional. Ou seja, o que você precisa saber, quando você apresentar para você um circuito elétrico, a corrente sai do polo positivo e vai direto para o polo o quê? Negativo. Tá ok? O sentido convencional, olha aqui o desenho aqui, é do maior potencial para o menor potencial. Uma outra maneira de aparecer é falar que o sentido convencional é o sentido do campo elétrico. Tá certo? Beleza? Olha para isso aqui. Isso aqui é um exemplo, depois vocês façam esse gráfico, faz isso aqui, é tranquilo. A área numericamente igual à carga, é só calcular a área de 0 a 2, depois de 2 a 4, vocês dão conta de fazer isso, tranquilo. Inclusive está até aqui resolvido para você, se não quiser olhar a solução, né? Efeitos da corrente elétrica. Bom, efeitos da corrente elétrica, um dos tópicos que eu acho mais legal de poder conversar, de poder discutir, de poder mostrar aqui para vocês. Espera aí, pessoal, percebi que o negócio aqui, meu carregador não está ligado. Dá um segundo aí. Pronto, tudo funcionando. Então, vem cá, efeitos da corrente elétrica. O que eu sei de efeitos da corrente elétrica? O que seria o efeito químico? O que seria o efeito químico? São as reações químicas que ocorrem na presença de corrente elétrica. São reações químicas que ocorrem na presença de quem? Corrente elétrica. Reações químicas que ocorrem na presença de corrente elétrica. Reações químicas que ocorrem na presença de corrente elétrica. Quem estuda isso mais é o pessoal da química. Lá você vê reação de niquelação, cromação, tá certo? Então, isso é competência dos nossos queridos amigos professores de química. O efeito magnético da corrente elétrica é o surgimento do campo magnético devido à presença de corrente elétrica. Surgimento do campo magnético devido à presença da corrente elétrica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos um capítulo especial
sobre isso. Não, vários, né? Que nós chamaremos de eletromagnetismo. Assim que eu encerrar a eletrodinâmica, nós vamos estudar com muito afinco eletromagnetismo. Então, efeito fisiológico. Efeito fisiológico é a passagem da corrente elétrica para o nosso corpo, que nós chamamos de choque elétrico. E entre esses efeitos está a contração da musculatura. Às vezes a corrente elétrica passa pela mão, por exemplo. Cara, antigamente as pessoas tinham mania de ver se o ferro elétrico estava quente, levar a mão no ferro. E aí, a hora que muitas vezes o ferro estava eletrizado, a hora que o cara levava a mão aqui, essa musculatura contraía. E aí contraía. E aí ele estava tomando choque, a corrente passando aqui pela mão e queimando pela temperatura elevada do ferro. E aí a tragédia estava anunciada, né? Ia machucar demais. O caminho da corrente elétrica, cara, que é um trem interessante. Por exemplo, no ferro elétrico, esse caminho aqui, ó, tranquilo. Mas você tocou, por exemplo, num fio. A corrente entrou por esse dedo, por exemplo. Ela pode sair por esse. Pode descer o braço, descer pela perna, descer pela perna direita. Pode sair pela perna esquerda. Então, o caminho da corrente elétrica no corpo humano, nós não sabemos. Depende de vários caminhos, de vários fatores, de vários elementos, como, por exemplo, hidratação do tecido, se é homem, se é mulher. Depende da quantidade de álcool no corpo. Depende da umidade. Depende se, por acaso, a pele está mais seca. Então, são inúmeros fatores que determinam o caminho da corrente elétrica. Lembra que eu falei que o Edson foi convidado para projetar uma cadeira elétrica? Então, não deu certo. Era para matar a pessoa com mais dignidade, matar a pessoa mais rápida? Promover o desenlace dele da matéria de maneira mais rápida? Não, cara, não deu certo. Ele teve que tomar vários choques por determinado intervalo de tempo para conseguir obter fazer a cadeira funcionar. Ele usou corrente alternada para mostrar que ela era letal e ele deu um tiro no pé, porque a cadeira, segundo o que mostra os documentários, né, foi conhecida como cadeira de Edison. Entenderam isso? Olha que coisa interessante. O pai de um conhecido meu, uma vez tomou um choque. Oi? Não. Oi, gente, comigo? Bom, o pai de um amigo, ele tomou um choque, ele era eletricista, e ele perdeu esses dedos aqui, ó. Que a corrente entrou e fez aqui, ó. Porque um outro efeito da corrente elétrica é o efeito térmico. O que é o efeito térmico? É o efeito Joule. Aqui o efeito térmico e o efeito luminoso, nós vamos falar tudo juntinho, tá certo? O que é o efeito térmico? O efeito térmico é eu produzir aquecimento pela corrente elétrica. Isso é importante para nós? O que vocês acham? Vocês acham que antigamente a gente usava essa lâmpada que ela aquecia e iluminava? Por que ela parou de ser utilizada? Começou a ser proibida no nosso país. Vocês sabem o motivo? Gasta muita energia. Exato, ela mais gasta energia aquecendo do que iluminando. Então, por isso que ela foi banida, ela foi proibida. Então, você gastava muito energia para ter pouco resultado. Ela era pouco eficiente. Mas, senhoras e senhores, foi essa lâmpada que Edison inventou. Um século atrás, caracas, velho, isso aí era o que existia de mais moderno. Você viu o trailer lá mostrando um poste sendo levantado, cara? Não, temos que assistir esse filme, galera. Então, provoca o aquecimento. Em granjas, hoje ainda você ainda utiliza. Por quê? Para manter as aves aquecidas nas noites. Quando tem apagão, por exemplo, em Jataí, Rio Verde, as granjas que tem por lá, no outro dia relatam um prejuízo de mais de... Teve uma época que foi 100 mil aves mortas. Eu acho que é esse o número mesmo. Então, galera, sem a lâmpada, sem essa lâmpada que aquece, nós teremos problema na produção, no abastecimento de carnes, de aves. Olha só. Isso aqui todo mundo já viu utilizando em algum lugar, né? Onde já viu utilizando isso aqui? Onde já viu isso? Churrasqueira elétrica? Churrasqueira elétrica. Uma serpentina. Forno elétrico usa isso? Sim, usa isso. E aí, senhoras e senhores, fica uma dica aí para você que um dia, se pretender cometer esse vacilo, esse impropério, esse desatino de casar, se for montar a sua casa do seu companheiro, com seu companheiro ou com sua companheira, e aí você vai comprar um forno elétrico. Vai a dica do professor, que não cometeu esse erro, porque eu sou um cara esperto, mas já vi pessoas que cometeram.
Quando você for comprar um forno elétrico, o cara vai, malandramente, esses caras que vendem forno, essas empresas são sacanas nesse ponto, coloca serpentina embaixo e na lateral. Significa que assa bem por baixo e na lateral. Quanto é por cima, eles chamam de dourador. Aí vão perguntar para você, você vai querer o forninho com dourador ou sem dourador? Senhoras, senhores, por favor, compre com dourador. Por quê? Porque senão você vai assar um pão de queijo, vai ficar uma delícia. Mas a pessoa vai falar assim, tá delicioso, mas não tá bonito. Se tivesse um dourador, tava bonitinho por cima. Você tá fazendo um assado no forno, tá uma delícia, mas não tá bonito, porque não tem um dourador por cima para deixar a carne toda dourada. Entendeu? Hashtag fica a dica, compre com dourador. Secador de cabelo, não vejo muita utilidade nisso, não sei qual o motivo, mas ele utiliza o efeito térmico da corrente elétrica. Ferro elétrico, efeito térmico da corrente elétrica. Chapinha, efeito térmico da corrente elétrica. Chuveiro, efeito térmico da corrente elétrica. Perfeito, gente? Entende? Olha o tanto que a nossa vida é rodeada de efeito térmico da corrente elétrica. Hoje em dia, eu posso colocar aqui, ó, air fry, efeito térmico da corrente elétrica. O aquecedor, tem uma serpentina lá dentro, uma ventoinha jogando um ar quente lá dentro em alta velocidade. Perfeito? O efeito luminoso é a obtenção da luz elétrica através da corrente elétrica. No filme O Grande Truque, Hugh Jackman e aquele rapaz que fez Batman Begins, Christian Bale. Hugh Jackman está pesquisando uma maneira de fazer mágica. E aí ele está numa feira de ciência em Paris. E lá apresenta a luz elétrica. Eu não salvei isso que eu vou falar agora, mas eu arrependo amargamente de não ter salvo. Foi uma frase, tipo assim, frases que nunca deveriam ser ditas. Entre elas, uma assim, ó. Depois dessa feira elétrica em Paris, ninguém mais vai querer saber da tal da energia elétrica, tal da luz elétrica. Olha que absurdo o cara falou. É o que mais aconteceu, né? Luz elétrica. Inclusive, no filme O Grande Truque, Tesla é um dos personagens do filme e Edison é citado lá no filme também. Tá certo? Tranquilo? Vi que alguém levantou a mão aqui. Lucas, não tem um parâmetro para dizer se a eletricidade aquece mais rápido que o gás. Não tem um parâmetro para falar. Nós usamos o gás também como aquecedor. Em países, locais onde não tem tanto acesso à energia elétrica, eles utilizam o gás como fonte de obtenção de energia. Mas um parâmetro de eficiente, qual que é melhor, qual que é mais rápido, eu não tenho essas informações. Você vai ver aqui comigo, quando nós entrarmos em eletromagnetismo, que uma das coisas mais simples que tem, simples a gente falar, porque o entendimento é simples, é obter energia elétrica. Como vocês já são alunos de terceiro ano, vocês conseguem perceber isso mais rápido. Por exemplo, basta eu variar um fluxo magnético. Variei o fluxo magnético, eu gero corrente elétrica. Eu só preciso de algo, alguém, um elemento, algo que se movimente para fazer surgir corrente elétrica. Aí eu tenho a maré, vento, movimento das pessoas, dos carros. Então, tudo isso pode ser utilizado para obtenção de corrente elétrica. Perfeito? Por isso que eu falo, é algo muito simples. Não, quando eu falo simples, não quer dizer que a engenharia por trás seja simples, mas o entendimento lógico. Entendeu o que eu quis dizer? Então, aí, ó, perfeito. De tudo que nós falamos até agora, esse é um dos grandes e mais relevantes assuntos. E como é um dos grandes e mais relevantes e pertinentes assuntos, nós temos que falar de um assunto que é consumo de energia. E para falar de consumo de energia, nós temos que falar de energia e potência da corrente elétrica. Eu sei, energia é potência vezes tempo. É fácil mostrar que potência é igual a tensão vezes corrente. Gente, é muito fácil mostrar essa equação. Depois, se vocês quiserem, eu mostro para vocês. Então, essa equação aqui, ó, energia é potência vezes tempo, é PT, me dá energia consumida por uma determinada potência em um intervalo de tempo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer para você assim, eu quero saber qual que é o consumo do meu chuveiro.
Eu pego a potência do chuveiro e coloco aqui. Ah, meu chuveiro é utilizado 15 minutos por dia. Pego o tempo e coloco aqui. Entendeu isso? Ah, você falou que essa equação é importante, professor. Importantíssima. Vamos supor, a potência do meu chuveiro, por exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui, básico, para a gente poder entender. Lucas, vou perguntar. Ou só esbarrou? Então, vamos lá. Por exemplo, olha só. Vamos imaginar um chuveiro que tem uma potência de... O que você não entendeu, Lucas? Então, vamos lá. Olha só, o que eu estou falando é o seguinte, Lucas. Essa equação aqui, ó, me permite calcular a energia consumida, a energia gasta para um determinado aparelho sendo usado em determinado intervalo de tempo, entendeu? Vamos supor, eu tenho um chuveiro. O meu chuveiro tem uma potência de 4.000 watts. Potência, 4.000 watts. Ah, meu chuveiro é utilizado por um ΔT de 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos é a mesma coisa de ser um quarto de hora, não é? Ah, então beleza. Como que eu calculo a energia consumida por esse chuveiro? A energia é igual a potência vezes tempo. Ah, então energia é... Quem que é a potência? 4.000 watts. Tempo? 1 quarto de hora. Ah, então minha energia consumida foi 1 quilowatt-hora. Ah, é disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Então, com essa equação aqui, essa equação é muito relevante, aparece com muita frequência nas provas do Enem. Tá certo? E essa equação aqui, potência igual a U vezes I, ela me permite fazer o seguinte, ó, primeiro eu quero que você guarde a equação. Você vai falar PUI. Falou? PUI. Potência igual a U vezes I. Imagine que você tem um equipamento de... Esse chuveiro, 4.000 watts. Potência do chuveiro... É melhor ficar de branco, né? O verde não ficou legal, não. Deixa eu pegar a caneta branca de novo aqui. Então, a potência é 4.000. A DDP da sua casa, eu vou pôr 200 volts para facilitar as contas, tá certo? Qual que é a corrente que passa no seu chuveiro? É potência, tensão vezes corrente. A potência é 4.000 watts. A DDP é 200 volts. Quem que é a corrente? 40 sobre 2, corrente é igual a 20 amperes. Viu o tanto que essa equação vai ser útil para a gente? Vai me permitir calcular a corrente que um determinado equipamento precisa para poder funcionar. Yes? Tranquilo? Na próxima aula, nós vamos fazer um monte de exercícios envolvendo essa equação e essa equação. Tá certo? A unidade do sistema internacional é joules, mas nós vamos trabalhar no sistema usual quilowatt-horas. Crianças, olha só que interessante. Como o tempo passa rápido, quanta gente se diverte, né? Já se foi aí o meu intervalo, o meu tempo com vocês. Gostei disso aí, desafie você mesmo. Gostei, Augusto, gostei mesmo. Se desafie, galera, exatamente isso, tá certo? Crianças, Ivana, muito obrigado pela atenção, tá certo? Boa aula a todos vocês, uma excelente semana. Foco, garra, determinação e estudo. Eu li uma frase muito importante hoje, até compartilhei no meu Instagram. Fala mais ou menos assim, ó. Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de bons alimentos para se nutri-lo, a nossa mente precisa de boas coisas para se nutri-lo. Cuidado com aquilo que você lê, com o que você estuda, com o que você busca. Então, está na hora de você concentrar sua mente em coisas que façam você bem. Tá certo? Vida longa e próspera a todos. Forte, caloroso e distante abraço. Tchau. Boa semana. Tchau, professor. Até.